Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Cafezinho no WC, que começa a partir de agora. Aqui, hoje a gente passa a gerar a partir da página do programa Cafezinho no WC e vai compartilhando na página do Cafezinho e nas outras páginas. A gente está mudando o sistema para poder ter o Rômulus partilhando a tela aqui comigo e por isso vai ser assim, nesse modelo de transmissão, nesse modelo de cobertura. Tá bom? Só estou esperando que o Rômulo se posicione para que ele possa ser adicionado ao vídeo. E eu quero desejar um bom dia para você, Camila, para Ana Tomazini também, vocês que são da equipe aqui do Cafezinho no WC, que ajudam na composição desse programa. Um ótimo dia para vocês. E só estou esperando agora o Rômulo dar o ok, que quando o Rômulo chegar, a gente vai iniciar o programa. Tá bom? Então, um ótimo... Hoje tem muita coisa, né, para a gente falar, porque o dia está realmente... O dia de ontem foi agitado, aí muita coisa aconteceu. O programa também gerou uma série de debates e continuam outros debates sobre assuntos interessantes. Eu vou, assim, aguardar o Rômulo. Eu não sei se ele... Ah, sim, agora sim o Rômulo chegou, mas Rômulo não chegou, Rômulo, naquela possibilidade não de adicionar aqui. Eu não tô... Vê aí o que está acontecendo, tá? Rômulo está na área aí, mas não está pronto para conexão, tá? Veja aí o que aconteceu, Rômulo, se você conectou certinho, como a gente testou ontem, né, Rômulo? Então, não pode ser diferente, tá? Estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Daqui a pouquinho o programa vai conversar, eu e o Rômulo, né, nós vamos conversar com o blogueiro paranaense, mas que é conhecido em todo o Brasil, Ismael Moraes. E o programa vai ser bastante agitado, porque tem muito assunto de política interessante que nós vamos conversar hoje. O Ismael Moraes é um blogueiro, assim, extremamente conhecido, respeitado e que merece a sua atenção especial. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a página. Estou aguardando o Rômulo chegar em outra conexão. Tem jeito, Rômulo, vai ter que entrar em outra conexão aí, senão não vou conseguir lhe adicionar. Veja aí o que foi que aconteceu. Não entrou como ontem, tá? Veja aí o que está acontecendo. E eu vou preparando aqui o programa. Eu peço a você que compartilhe a página. Essa é a página do programa, tá? Por enquanto, eu ainda não botei ainda na página do Cafezinho. E o Rômulo está dizendo, estou aqui, mas você não pode entrar como o programa. Você tem que entrar como Rômulo. É isso, Rômulo. Esse é o problema, tá? Vamos lá? Estou falando sobre questões técnicas aqui ao vivo. Eu peço desculpas a vocês. Tudo isso foi testado ontem, mas alguma coisa aconteceu aí de diferente, né? Alguma coisa... não é exatamente como a gente não está sendo... Pois é, a música do Gonzaguinha que a gente usa para compartilhar. Eu sou o Wellington Calazans, esse é o programa Cafezinho no WC. Um ótimo dia para você, onde quer que esteja. Agora sim. Pois é, esse é o programa Cafezinho no WC. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Eu já estou dividindo a tela com o Rômulo Maia, que está na Suíça. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. É isso aí. Está chegando bem minha voz para você aí, Rômulo? Está chegando muito bem. Maravilha, então. O programa Cafezinho no WC hoje tem a participação do blogueiro Ismael Moraes, que está no Paraná. Nós vamos falar sobre... Rômulo, você pode chegar mais para frente, né? Aquela postura aqui, para não ficar só meu rosto assim, estampadão. Aí você chega também. Vamos começar a compartilhar as páginas. Eu vou compartilhar as páginas também lá no blog O Cafezinho, fazendo tudo isso. O pessoal da produção aí, Camila, Ana, pode começar a compartilhar também, tá? Nas outras páginas. Você que está me assistindo, compartilhar, convidar os amigos. Você compartilha também.
e nós vamos ampliando essa corrente de resistência aí em defesa da democracia. O programa começou de verdade agora. Né? Então, vamos ver aqui como é que está, se já foi compartilhado. Estou sem um retorno aqui, então é uma coisa estranha hoje, porque muda o sistema, aí você fica meio perdido assim com o sistema de transmissão. Mas o programa já começou, isso que importa. Tá? Eu estou aqui já com o novo apresentador do programa, Cafezinho no WC, que a partir de segunda-feira deixa de ser Cafezinho no WC, passa a ser Expresso da Manhã. Esse programa que nasceu no blog Botando Pilha, quando o Rodrigo Pilha precisou se afastar e me pediu substituição por uma semana. Eu fiquei fazendo o programa por lá durante uma semana e o programa continuou a partir do cafezinho e o Rodrigo Pilha, meu grande amigo, falou que, olha, tem que estar aqui também. Então, o Botando Pilha está... O Botando Pilha também está transmitindo esse programa todos os dias. E eu agradeço a você que compartilha, eu agradeço a você que amplia essa corrente, tá bom? Eu quero pedir também a você que está assistindo a partir das outras páginas, se você quer comentar e quer que o seu comentário seja lido por mim ou pelo Rômulus. Quer dizer, o Rômulus pode ler em outras páginas também, né, Rômulus? Então nem vou falar isso. Você pode ler acompanhar direto pela página do Cafezinho, enquanto eu acompanho aqui pela página do Cafezinho no WC. Tá combinado assim, Rômulus? Tudo bem, combinado. Então tá. Você que escreveu os comentários na página direto do Cafezinho, vai ter o comentário lido pelo Rômulus, e você que está na página do Cafezinho no WC, vai ter o comentário lido aqui por mim, porque nós estamos em transmissões diferentes, em tela, lado a lado, é um novo sistema de transmissão que a gente encontrou, e que parece que está dando certo, né? Parece que está legal. Então, não assustem aí com o número de views na página do Cafezinho no WC. Vai cair, obviamente, que é uma página nova, é a página do programa, não é a página do Cafezinho, mas que é para transmitir para o Cafezinho. É um sistema meio confuso, aí um dia vocês vão entender a ginástica que nós fazemos para poder fazer essa transmissão, tá bom? E você sabe, Wellington, você sabe Sim. que quando eu comecei a escrever, né, o blog e publicar coisas, eu não sabia o trabalho que dava para divulgar na internet. Você sabe que quando eu escrevo um artigo, eu levo mais ou menos 2 horas divulgando ele nas redes sociais. Então, assim, é um trabalho que vocês realmente não imaginam. É muito trabalho mesmo. Pois é, eu já estou aqui em linha, sabe com quem? Com um dos maiores e mais influentes blogueiros do Brasil. Ele é do Paraná, esse estado que virou, assim, nos últimos anos, virou o centro do debate político, jurídico, de direitos humanos. Assim, o estado o estado aflorou, né? Pois não, Rômulus? Eles tentaram substituir Brasília, né? Eles tentaram fazer Curitiba virar a nova Brasília. Olha, você vai ver que é muito mais que isso. Você vai ver que é muito mais do que substituir Brasília. O estado do Paraná é um estado que contribui decisivamente também para o enriquecimento do debate político. E, obrigado, Ismael. Estou vendo aqui. Você não tem o privilégio de verem a beleza do Ismael. Eu estou vendo aqui, porque eu estou no retorno aqui com ele. Mas eu trouxe essa xícara aqui, olha, Ismael. Está vendo aqui? Que tem Elvis Presley, para o pessoal entender mais ou menos a sua beleza, tá? Não vai ver você, mas toda vez que eu levantar aqui Elvis Presley, vai saber mais ou menos como é a sua beleza. Assim. A minha xícara é em homenagem à Revolução Russa. A xícara em homenagem, xícara vermelha em homenagem à Revolução Russa. Bom dia, Ismael. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Como é que você vai? Tudo ótimo, prazer falar com você, tê-lo aqui no programa Cafezinho no WC. Você sabe que eu estou com o Rômulus, que está na Suíça, nós apresentamos o programa. É um programa internacionalizado, mas com foco no Brasil, né? Um abraço para o Rômulus e também para todos os seus ouvintes, né? Pois é. Uma satisfação. A satisfação é toda nossa. Se você puder aumentar um pouco o volume aí da sua saída, vai ser ótimo o seu retorno, tá bom? Do seu microfone. Uhum. Pois é, eu estou com o Ismael aqui. Tá ótimo. Ismael, eu estou com o Rômulus aqui para conversar com você e o público certamente está nessa expectativa. Mas antes da gente começar a falar sobre política, sobre o estado do Paraná, que você conhece também, antes
antes de começar a falar sobre Requião, Beto Richa, Sérgio Moro, Gleisi Hoffmann, olha só quanta gente aí da política que está hoje no cenário nacional sendo discutido. E eu falo da política, quando eu cito Sérgio Moro, exatamente porque ele abandonou a justiça e invadiu a política, né? Então é outro assunto que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas você sabe que tem corrido aí, e como aconteceu, ou se aconteceu, foi muito recente, eu acordei com essa notícia de que a Globo tinha pegado fogo lá no Projac, eu não sei se isso é verdade. E é verdade, Wellington. Eu já vi os vídeos. É verdade, né? Tem vídeos do WhatsApp, se vocês forem ao site do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, cinegrafistas amadores fizeram 2 vídeos, você vê que foi um incêndio feio mesmo, e pelo que eu li na notícia do próprio Dia, foi um galpão que estava dedicado, né, a armazenar material para a próxima novela, uma novela que ainda não estreou, mas eles estão dizendo que é um prejuízo milionário. Pois é, prejuízo milionário, incêndio. Aí eu falo o seguinte, olha, Ismael, eu trabalho com comunicação há 30 anos. Né? Eu comecei com 17 anos de idade, eu tenho 47, e eu comecei trabalhando em rádio. E depois eu fui estudando para desenvolver outras técnicas, inclusive essa de ter coragem de botar aqui a cara para ficar falando todo dia. Né? E uma das coisas que eu cobri muito lá no estado da Bahia, onde eu nasci, foi a prática de incêndios forjados. Muitas empresas que estavam em dificuldade financeira, elas provocavam, na época de Fernando Henrique Cardoso, né, nos anos 90, incêndios para que pudessem receber indenização de seguradoras. E eu conversei muito com peritos de incêndios, pessoas ligadas à área de segurança industrial, prevenção e combate a incêndio. Inclusive, eu tenho curso de prevenção e combate a incêndio, que eu fiz curso técnico, né, antes de entrar na faculdade, e tenho conhecimento também, um pouco, claro, não, porque as coisas mudam, evoluem, mas com conhecimento da época. E muitos incêndios forjados foram feitos. E na época de ACM, você lembra de ACM, Toninho Malvadeza, né? Antônio Carlos Magalhães. Como não lembrar, né, Ismael? Eu lembro que logo depois que o grupo dele perdeu o poder, o primeiro ministério que pegou fogo foi o Ministério da Educação, que é onde tinha o maior número de suspeitas, né, na época de crimes praticados, de licitações forjadas, roubo de merenda escolar. Então, assim, a Globo, a Rede Globo, é a maior inimiga do Brasil e dos brasileiros. Eu não tenho a menor solidariedade, só se tivesse alguma vítima. Aí não sim, tem. se tiver vítima, eu tenho Não tem vítima, não tem vítima, então não tenho nenhuma solidariedade. Porque o dinheiro da Globo não é da família Marinho, é o dinheiro que saiu da vida de Vladimir Herzog, é o dinheiro que saiu das famílias que perderam pessoas na ditadura, das pessoas sumidas na ditadura, das pessoas assassinadas, torturadas na ditadura. A Globo nasceu disso, se alimenta de golpes. Então não tenho a menor solidariedade com a Rede Globo. Ponto número 1 para começar a história. Segundo, uma empresa daquele porte que permite um incêndio nessas proporções, aí eu vou usar a mesma moeda que a Globo usou quando houve aquele incêndio forjado pela CIA, e atenção, forjado pela CIA, que está comprovado, da plataforma P36, tá? Da Petrobras, que Fernando Henrique forjou aquele incêndio para jogar a opinião pública na época contra a Petrobras, para facilitar o surgimento da Petrobras, que ele queria. Então, não tenho nenhuma solidariedade com a Rede Globo, ponto número 1. Ponto número 2, se uma empresa diz que a Petrobras tinha obrigação de prevenir incidentes, acidentes, incêndios daquela proporção, como foi no caso daquela plataforma, eu quero dizer que a Rede Globo tinha obrigação de prevenir incêndios da proporção desse daí que eu recebi as primeiras informações, mas já que vocês confirmaram que é verdadeira, eu estou aqui dando como verdadeiro, que eu acredito muito em vocês, tá? Então, não tenho solidariedade à Rede Globo, e vamos saber se esse incêndio foi forjado para receber do seguro indenização, ou se foi para queima de arquivo, para lá na frente, quando a gente precisar de determinados documentos sobre a Rede Globo, dizer, não, estava naquele incêndio e tal, certo?
Existem duas possibilidades. Porque o Rômulus tem uma informação bomba, Ismael, que isso aí serve até para você, que é um blogueiro ativo e manda bala mesmo com a caneta, tá? Você ficar atento. Rômulus, fala aí da situação da Rede Globo em relação ao BNDES. Exatamente, Wellington. Só antes de fazer esse comentário, né, revelar essa informação mais uma vez aqui para você que está nos ouvindo. Fale mais alto, Rômulus, e chegue mais perto aí, tá bom? Então, difícil, vou tentar. Hoje vocês sabem teste. Vamos lá, vamos ver, mas vou falar mais alto. Tá bom. É importante, muito importante essa lembrança que você fez da P36, porque se você se recorda, à época houve muitas críticas com relação ao fato da Petrobras estar terceirizando, contratando muitos terceirizados no governo Fernando Henrique, em vez de contratar concursados, para diminuir o custo, precarizando a relação de trabalho. E isso foi indicado como uma das causas, ou pelo menos o que foi dito na mídia, né, porque você tem essa informação de que seria mais complexa a trama, mas de que isso seria responsável pela degradação dos padrões de segurança da Petrobras. Nós tivemos uma recuperação disso nos governos Lula e Dilma, tanto que a gente não ouve falar de acidente com a Petrobras. A gente teve, se você se recorda, vazamento lá no Rio de Janeiro, mas das outras empresas, foi inclusive a Petrobras quem avisou a Americana, se eu não me engano era a Exxon, que estava vazando no campo dela, ou seja, ela nem ia saber. Se não fosse a Petrobras com seus altos padrões de segurança e defesa do meio ambiente, o vazamento ia ter sido muito pior. E foi a Petrobras quem ofereceu os equipamentos para conter o vazamento, para não acontecer como aconteceu lá no Golfo do México, com a British Petroleum. Mas então, nós temos que ver como a Globo é uma ardorosa defensora, né? Fez campanha pela precarização do trabalho, né? Pelo fim da CLT, pela pejotização. A gente sabe que a Globo, há muito tempo, mesmo antes disso ser legalizado pelo golpe, legalizado entre aspas, né? Porque isso aí não é legal, como a gente sabe, o referendo revogatório vai acabar com isso tudo aí, vai voltar ao que era antes. Mas como a Globo sempre foi uma ardorosa defensora, porque está com muitas dificuldades financeiras, é muito provável que ela, dentro de casa, também esteja adotando essa prática, né? A gente sabe que os atores são contratados como pessoa jurídica, até depois que eles saem dos processos e ganham da Globo, porque eles são empregados. Então, muito provável também que a brigada de incêndio, alguma coisa assim, eles estejam também precarizando o trabalho, e isso reflete aí no aumento de riscos. Então, é possível, né, que isso também tenha contribuído para esse incêndio. Agora, com relação... Então não sobrou nada bom. Não sobrou nada bom, né? Pode ser ou precarização do trabalho, ou seja, contratar empregados desestimulados, não qualificados, para que paguem salários menores e que os serviços de prevenção não foram realizados. Mas isso está enquadrado no primeiro critério que eu coloquei. Uma empresa desse porte não pode permitir que como se diz, que um incêndio dessas proporções aconteça. Isso tem que ser prevenido. Então, está dentro. Só que pela precarização, no caso. Agora, fala da questão financeira. Exatamente. Aí. Queima de arquivo, que o Ismael está nervoso aqui para falar também. Tá? Olha lá. Como vocês sabem, né, a gente tem fontes infiltradas pelo Brasil inteiro e até do lado inimigo. A gente tem no petróleo e também no BNDES. Então, o que eu descobri, né, o que me falaram, é que a Globo está tentando rolar a dívida multimilionária, né, centenas de milhões, com o BNDES. E vocês sabem que o BNDES, ao contrário do que a grande mídia, o cartel, tenta fazer o povo crer, o BNDES é um banco seríssimo, com quadro técnico qualificadíssimo e que tem um controle muito estrito dos empréstimos e também das garantias que são dadas por quem toma esse empréstimo para cobri-lo, né, no caso do devedor não conseguir pagar. E a Globo, na primeira vez, né, quando fez o empréstimo lá com o Palocci, no início do governo Lula, que ele quis falar para o Moro e o Moro não quis ouvir sobre esse empréstimo, né, os bastidores, o Moro não se interessou. Pois então, aquele empréstimo que salvou a Globo, porque a Globo estava falida, ele está para vencer e ser renovado. E aí, lógico, seguindo a regulamentação do banco, a Globo deveria apresentar garantias. E o problema é que a Globo diz que não quer apresentar garantias. A minha opinião é que ela não pode apresentar garantias, né? Porque é muito esquisito isso. E aí o que é mais estranho ainda é que eu, como trabalhei com direito empresarial há muito tempo, sei que em casos como esse é muito comum que, né, os sócios proprietários da empresa deem as ações da própria empresa, ou seja, da Rede Globo, como garantia do empréstimo. Então, você faz um penhor, então você empenha essas ações e aí você consegue um empréstimo, se for o caso, essas ações vão ser executadas e o banco recebe de volta o dinheiro dele. Agora, se a Globo não quer dar essas ações ou não pode dar essas ações, a gente tem que se perguntar por quê. E aí eu especulei. Como nós sabemos, a Globo, no passado, já tinha vendido as ações que ela tinha na NET, né, a empresa de cabo, de TV a cabo, para o mexicano Carlos Slim, né, que é o
o homem mais rico do mundo, mas não divulgou, porque isso era ilegal. A lei não permitia que uma empresa, naquela época de cabo, pertencesse majoritariamente a estrangeiro. Então ficou com um contrato de gaveta, ilegal, e aí quando a lei mudou, eles falaram a verdade. Olha, ele já comprou há muito tempo, então agora vamos regularizar a situação, e ele se tornou o dono. Eu me pergunto se a Rede Globo não pode empenhar... Desculpa, eu me pergunto se os irmãos Marinho não podem empenhar as ações que eles têm na Rede Globo, porque essas ações, de repente, num contrato de gaveta, já passaram para a gente de fora, né? Então, a gente espera uma explicação com relação a isso. E a gente tem que ficar atento, porque o bastidor da briga entre Temer e Rodrigo Maia é esse empréstimo, essa dívida no BNDES. Toda vez que a Globo bate em Temer, é pressionando ele para rolar esse empréstimo sem garantia. Então vamos todo mundo, jornalistas, pessoal que cobre a área econômica, ficar de olho nessa rolagem, porque eles querem dar um jeitinho e rolar esse empréstimo sem garantia. Todo mundo de olho. Tá bom, Ismael, eu sei que você está aí. Você está acompanhando em tempo real a fala do Rômulus ou você está acompanhando pela transmissão no Face? Não estou tendo o retorno dele aqui, não. Está tendo retorno. Eu vou tentar, então, mudar aqui o retorno. Vai ouvir mais baixo, mas eu vou tentar para você ouvir, para que você possa ouvir em tempo real. Você ouviu aí a explanação através da transmissão na internet, né? O retorno, o Rômulus fala que a Rede Globo está impossibilitada de vender as ações porque ela... Empenhar ações no BNDES, perdão, e por isso a briga de Maia, apoiado pela Globo, contra Temer, que é apoiado pela Globo, mas tem essa carta na manga de... assim, a Globo sequestrou Temer, mas Temer sequestrou a Globo. É o primeiro caso de sequestro geminado. É uma coisa impressionante. E porque Temer, que é um ladrão muito esperto, né, ele sabe que se ele permitir que a Globo empenhe as suas ações como... Não, se ele permitir que ela faça o empréstimo sem garantia, aí ela está livre para derrubar a hora que ela quiser. Ele perde utilidade para a Globo. Tá? Ele perde utilidade para a Globo. Aí a Globo puxa o tapete, bota Maia no lugar e acabou o Temer. Então Temer sabe disso. E Maia sabe que se entrar, tem que facilitar a vida da Globo no BNDES. Só que, como nós sabemos, e você sabe, Ismael, a luta deles é contra o relógio. Próximo ano aí tem eleição, não é? Por falar em eleição, o Macri, na Argentina, sofreu uma dura derrota ontem. Sim. Ontem à noite levou uma saraivada de votos, né? Sim. E a mídia brasileira esconde a derrota do projeto neoliberal, o Temer argentino, né? Que é o Macri, né? O Temer, hermano del diablo. Então ele sofreu uma dura derrota. Pois Aliás, a eleição da Cristina foi dada aqui no Brasil, pelo menos, como se fosse uma derrota da Cristina, né, do grupo e tal. Mas quem que liderou a derrota do Macri ontem foi justamente a Cristina. Exatamente. Né, que é uma espécie do Lula. Eu volto a Cristina lá na Argentina. Então, assim, a situação não é muito favorável. Começa a ser desfavorável por conta dessa questão que você fala, que é o relógio. O relógio, exatamente. Olha, Ismael, a máquina de propaganda está desgastada. Você sabe que existe hoje, inclusive, uma tentativa de utilizar o Facebook como forma de impedir que a sua mensagem, a minha e a de outros blogs que não estão alinhados com essa cartilha da Rede Globo possam expressar opiniões. Essa é uma coisa. A Rede Globo perdeu totalmente a credibilidade na medida em que ela apoiou o golpe, incentivou a classe média, que era apolítica, a mergulhar no debate político de forma totalmente cega. Foram kamikazes de si mesmo. E hoje, aquelas pessoas que alguns ainda insistem em chamar de coxinha, e eu sempre chamo de enganados pela Globo, eu não chamo de coxinha, eu chamo de enganados pela Globo, essas pessoas começam a perceber que foram usadas por esta mesma Rede Globo. Então, do ponto de vista da comunicação, nós temos um exemplo aí do Paraná que é fantástico. O hoje senador Roberto Requião, quando era governador do Paraná, o primeiro ato dele para a comunicação social do Estado foi cortar verba publicitária para a Globo e para o PIG, Partido da Imprensa Golpista, e fortaleceu a empresa de comunicação pública
paranaense. Você pode contar um pouco dessa história? É um case de sucesso num extrato social brasileiro, que é o... Eu não estou pegando aqui um exemplo da Islândia, como eu costumo fazer com referendo revogatório, etc. Estou pegando um case de sucesso brasileiro, do Paraná, um estado que tem políticos que representam hoje esse grande debate que estamos vivendo. Você pode contar esse case aí, Ismael? Claro, antes de entrar nessa questão específica do Paraná, eu gostaria rapidamente de falar sobre essa restrição nas redes sociais pelo Facebook. Há sites progressistas, como o Cafezinho, o próprio Ismael e tantos outros aí, companheiros do Brasil todo, né? E do mundo, né? Primeiro, eu acho que devemos ter uma política, acho que isso vale para mim e para todos, de menos dependência possível dessas redes sociais, como o Facebook. A segunda questão, acho que precisa pensar em construir uma plataforma própria, um FaceBras, por exemplo. Eu até conversava com o próprio Requião, que gosta muito dessa questão das redes sociais, milita muito nessa frente virtual, no sentido de que a gente conversássemos com alguns técnicos que nós conhecemos, sim, inclusive alguns que ajudam muito nesse projeto do software livre, e construir uma plataforma própria, mais independente, para que possamos fazer fluir nossas ideias, nossos debates. Se a gente ficar dependente de Google, de Facebook, de Twitter, nós estamos aí lascados. Então, por exemplo, o meu blog aqui no Paraná, ele tem um projeto de 2 anos, em 2 anos, não depender de nada, de uma rede social. Claro, não vai restringir, mas não quer ficar dependente. Então, o projeto é para que tenha acessos orgânicos. Então, dentro desse projeto. Mas também, já imagina o cenário da gente constituir uma rede social mais democrática. Então, isso ainda está engatinhando, mas é já uma ideia que está gerando. Nunca é demais lembrar que a China tem a própria rede social dela, a Rússia tem a própria rede social dela. Acho oportuníssimo ter a rede social do Brasil com tecnologia brasileira. Eu tenho aqui, por exemplo, do grupo de resistência aqui dos brasileiros que vivem na Suécia, né? Porque nós temos uma rede internacional, mas temos os grupos de diferentes países. O daqui da Suécia, 2 dos nossos fundadores, eles são especialistas, professores universitários na área de tecnologia e são especialistas em Linux, que você sabe que é software aberto e inviolável. Então, certamente, eu vou usar com um deles hoje, inclusive, já vou mencionar aí essa ideia para que ele possa dar a contribuição nesse projeto do senador. Agora, quanto à questão aqui da rede pública, primeiro a gente tem que ter claro que todas essas empresas de comunicação privadas, como a Globo e tantas outras de radiodifusão, são todas empresas estatais, porque elas só são bancadas exclusivamente com o poder público. Vamos falar um português claro, né? Essas empresas elas só existem por conta do erário, né? Por conta da viúva. Se não fosse o dinheiro público, essas empresas não existiriam, jornalões, rádios, né? São todos dependentes da máquina pública, tanto do ente municipal, do estadual, ou federal, em menor grau ou maior grau. Então, são empresas que são estatais. O que o Requião fez aqui foi cortar essa teta, que já vinha já de mais de 50 anos. Então, quando ele fez esse corte, a choradeira virou o pior governante do mundo. Mas o que ele fez em contraposição? Cortou a rede pública, a TV pública, estatal. Né? Pública, mas estatal, deixa bem claro. E é a opinião do Estado. E, em cima desse projeto, abriu a emissora para os grandes debates nacionais, defesa da soberania nacional, petróleo, enfim, jogando numa proposta de redemocratização, de democratização da sociedade e do Estado brasileiro. Então, foi um governo progressista, que muitos, inclusive a mídia nacional, falava que era uma espécie de Hugo Chávez bolivariano, né? Tudo valia nessa guerra ideológica para
desqualificar um projeto que deu certo. Ele nada mais fez do que privatizar empresas privadas, não é isso? Na verdade foi isso. Vá lá, você é privado, você parou, né? Exatamente. Então, veja, não é só a mídia que tem esse comportamento, né? Que na prática são empresas estatais, né? Mas a apropriação é privada. As escolas privadas também funcionam mais ou menos dessa forma. É um modelo criado por Fernando Henrique Cardoso, né, nos anos 90, que era mais fácil abrir uma universidade privada do que abrir um boteco, né, com incentivos. Né? Então, todos esses programas, ProUni, FIES, e tal, é tudo injeção de dinheiro público. Ora, não seria mais fácil você abrir uma vaga na Universidade Pública Federal? Eu creio que sim. Né? Mas, veja só, o lucro que essas instituições de ensino têm, o lucro ele é privado, ele não é ressocializado. Exatamente. Da mesma forma como funciona a mídia. O dinheiro é público, mas a apropriação do lucro é dos marinhos, é dos FRIA e assim por diante. Né? Então, é algo que tem que ser repensado. Esse modelo de mídia, para nós não nos interessa, para nós brasileiros. Né? E eu acho que o Brasil se diferencia um pouco do resto do mundo, que nós temos uma blogosfera mais ou menos organizada, que nos permite aqui, inclusive, dialogar, né? Trocar ideias. Nós temos uma sinergia entre os blogs, entre os sites, os portais, no mesmo campo. Né? Então, isso ajuda a gente a dar uma certa organicidade nas ideias, coisa que é mais difícil no resto do mundo. Eu não quero falar sobre o caso específico da Suécia, da Suíça ou dos Estados Unidos, mas creio que o Brasil tem melhor organização dessa militância nas redes sociais. Né? Com certeza. Mas o projeto paranaense aqui de TV estatal, pública, foi um projeto de sucesso. Eu creio que é algo para ser copiado. Quem tem mais ou menos copiado esse modelo é o governo do teu estado, da Bahia, o Rui, né? Rui Costa. Rui Costa, ele tem conversado bastante com o Requião sobre o modelo, conversou muito sobre o modelo de TV estatal. Porque muitos queriam que fosse uma TV pública, né? Como se tivesse uma autonomia, como mais ou menos querem aí os delegados da Polícia Federal, autonomia. Para a Polícia Federal. O Requião falou, não, é uma TV estatal, não tem esse negócio de TV pública aqui. A TV estatal, é do Estado. Né? Para defender os interesses. Mas o problema, Ismael, é importante, inclusive, e isso aqui é um apelo a todos os blogueiros, inclusive, chamados alternativos, né? Que seja estabelecido um projeto didático para que as pessoas percebam a diferença entre Estado, governo e partido. Porque muitos cidadãos brasileiros não sabem ainda a diferença entre Estado, governo e partido. E, no caso do Brasil, que é uma república federativa, o que é governo municipal, o que é atribuição do governo estadual e o que é atribuição do governo federal. Porque as pessoas não conhecem sequer a expressão pacto federativo, que na prática está sendo rompido por Temer, na medida em que ele rompe com políticas do Norte e Nordeste. Mas os congressistas entendem direito isso. Né? Então, veja, nós temos um congresso, como foi qualificado pelo Lindbergh, é um congresso de zumbis, é um governo de zumbis. Né? Então, depende de emendinhas daqui e dali para sobreviver. Então, não há que se esperar muito, né, do que está aí. O que a gente precisa fazer é radicalizar a democracia. Radicalizar a democracia é eleger um governo, né, democraticamente em 2018 para que a gente retome o curso, né, da vida democrática no país. Pois é. Porque não é possível a gente viver sob um golpe de Estado, né, com perda de direitos. Hoje mesmo, aqui no Brasil, nós vamos ter um dia, uma jornada,
um dia de lutas, de paralisações contra a reforma trabalhista, que começa a vigorar oficialmente amanhã, sábado, dia 11 de novembro. Agora, o que acontece? Olha só, o Congresso de zumbis, o governo de zumbis, aprovou a reforma trabalhista que retira direitos dos trabalhadores, mas só que juízes, desembargadores do trabalho, centrais sindicais falam, olha, nós não vamos aplicar isso, porque isso é incondicional, isso fere a Constituição Federal. Então, logo, nós temos que prestar atenção nisso, é uma desobediência civil, que é prevista na Constituição Federal brasileira. O artigo 1º já diz, olha, todo o poder emana do povo. Né? Por ele deve ser exercido. Exatamente. E as declarações de direito do homem também prevê que ninguém é obrigado, da qual o Brasil é signatário, seguir lei que opuna, que te massacre, lei injusta. Né? Então, acho que esse é o princípio. É isso que está ocorrendo nesse movimento de hoje. Então, juízes, desembargadores, ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, também já disseram, olha, nós não vamos aplicar essa lei, essa reforma trabalhista, porque ela é inconstitucional. Muito importante isso que o Ismael está falando. Eu quero lembrar o público que está chegando agora. E eu quero parabenizar aqui a Magda, que está fazendo aniversário. Ela escreveu aí, Wellington, hoje é meu aniversário. Me dê os parabéns. Então, parabéns, Magda, para você. Parabéns a Magda. Magda, feliz aniversário. Magda. Feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde e felicidades para você, tá bom? Wellington. Eu estou com o Ron Maia, na Suíça, conversando com um dos mais influentes blogueiros brasileiros da política, que é o Ismael Moraes, que está no estado do Paraná. Ele acaba de falar uma coisa muito importante, e que foi discurso do Requião essa semana, sobre insubordinação civil, desobediência civil. Na verdade, o senador Requião foi lá, chamou para a revolução. Ele foi mais radical, ele já chamou para a revolução. Ele falou, tem que fazer a revolução. Inclusive, isso rendeu a ele o apelido de Lenin das Araucárias. Pois é, exatamente. Então, mas é importantíssimo o que está sendo dito aqui pelo Ismael, porque é o seguinte, não há legitimidade do governo Temer, a reforma trabalhista e as outras reformas e a entrega do patrimônio nacional e a destruição do Estado Social têm sido praticados por uma cleptocracia que assumiu o poder através de um golpe. E um golpe comprado com provas. Então, assim, o referendo revogatório é condição sine qua non para o reinício do Brasil como um Estado. Não é isso, Rômulus? Exatamente, Wellington. Eu queria fazer alguns comentários sobre essas informações importantes que o Ismael comentou, que é o seguinte. Primeiro que lá na fanpage do Cafezinho, o pessoal já abraçou a ideia dele da FaceBras. Então é algo aí para a gente discutir, porque o pessoal já começou a comentar. Então vamos ver, porque como você lembrou, Wellington, a Rússia tem a rede social dela, tanto um Facebook russo como um Twitter russo. E site de vídeo russo, então tem o YouTube russo, eles não são bobos. China, idem. Então, o único grande país que tem importância geoestratégica, que não percebeu, né, o cavalo de Troia, que era essa chegada do Facebook, chegada, né, do YouTube, tudo, e se entrou completamente desguarnecido, foram os brasileiros. Então, a gente observa hoje que os próprios políticos, né, os políticos que resistem à invasão, resistem ao entreguismo, os políticos em favor do Brasil e dos brasileiros, eles todos estão completamente, né, integrados à plataforma do Facebook. Eles vieram anos se dedicando a formar as páginas deles ali, né, conquistando mais e mais seguidores, e acharam que isso seria um meio de baratear a campanha no ano que vem, né? Porque se eles já conseguem atingir grandes contingentes de eleitores ali, eles não vão precisar investir tanto em divulgação, santinho, etc. Só que ninguém esperava, né, não se sabia que o Facebook utilizaria essa técnica de baixar a audiência, usar os algoritmos contra. Então, além disso, fraudar numericamente o número de visualizações, que é para desmotivar e desmobilizar os militantes, e também mascarar o número de compartilhamentos, impedir compartilhamentos, não mandar notificação com aviso que as pessoas entraram ao vivo. Então, por exemplo, nós estamos agora ao vivo. Muitas vezes, né, eu fico esperando para o Wellington me chamar, olhando na página do Cafezinho.
E eu já dei vários print screens. Toda vez que acontece, eu dou. Eu não recebo notificação. E a minha notificação está ajustada para receber automaticamente toda vez que entra uma live. Então, a questão da notificação é apenas um dos problemas. Tem outro também, que é a redução do número de views. Sim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que adicionar você à conversa do Ismael via seu. Ok. Estou ouvindo ele. Mas você está ouvindo pelo telefone, mas o público fica ouvindo duas vezes, pela transmissão e então fica dando uma duplicidade na voz do Rômulus e fica ruim para quem está do outro lado, quando o Rômulus está falando, tá bom? Ainda que seja muito baixo o volume, porque o telefone tem um som mais baixo, eu vou colocar você, fique atento aí, Rômulus, para não interromper você, que eu vou chamar você pelo Skype, adicionando você aqui na conversa com o Ismael, tá bom? Ele está fazendo, estou fazendo isso. Então tá, pode adicionar aí pelo... Você continua aqui comigo, travou o Rômulus lá, enquanto o Rômulus está travado, eu converso aqui com o Ismael. Agora sim, o Rômulus já está comigo de volta. Entrei. Pronto, beleza. Então vamos lá. Só continuando o comentário. E eu estou ouvindo meu retorno, Wellington. Vá, pode falar. Pode ouvir mais. Vá, fala. Continuando meu comentário, né? O Ismael falava da experiência do Requião no Paraná, que cortou, assim que assumiu, cortou toda a receita para a Rede Globo e, né, investiu isso numa TV estatal. Eu quero dizer o seguinte, se um presidente da República fizesse isso por 3 meses, a Globo quebrava. Porque essa mesma fonte que me passou essa informação com relação à dificuldade da rolagem da dívida da Rede Globo no BNDES, fez um estudo, né? Essa fonte entende tudo de contabilidade, demonstrações financeiras de empresas, e ela pegou as demonstrações da própria Globo, que estão disponíveis no site da Globo para relação com os investidores, né? Então, para acionistas minoritários, eles têm que fazer todos os anos a publicação das demonstrações financeiras. E ele fez um estudo mostrando o seguinte, o resultado operacional da Globo vem piorando ano a ano, isso não é novidade, né? Comenta-se sobre isso há muito tempo na blogosfera, mas ultimamente piorou bastante e o resultado operacional tem sido no vermelho. Mas tem uma informação mais grave do que isso, que é o seguinte, a holding da Globo, que é a empresa dos irmãos Marinho, que é dona da Rede Globo, que é a empresa operacional, né, que faz televisão, produz conteúdo, rádios, etc. Ou seja, a holding ela é dona de várias empresas do Grupo Globo. Essa holding ela aplica mais dinheiro no mercado financeiro do que propriamente na operação da Rede Globo. Ela adquire o lucro da holding vem muito mais de aplicação financeira e de especulação do que a holding. Na verdade, os Marinho hoje atuam como se fosse um banco. Eles jogam no cassino financeiro e eles usam a Rede Globo como garantia. Então, talvez aí resida a explicação de por que os Marinho não podem dar as ações da Globo, né, em penhor ao BNDES, porque eles já usaram a Rede Globo como garantia para a jogatina financeira. Eles jogam em fundos hedge, ganham bilhões e bilhões e ganham. Então, por isso que eles estão muito identificados com, né, a política econômica da Febraban, dos bancos. Porque hoje pode-se dizer que a holding dos Marinho é praticamente uma instituição financeira. E a Globo é só o lastro, né, o que eles usam de garantia para ficar jogando, né, na roleta do cassino a cada Mas rodada. nesse caso aí é muito mais grave. Nesse caso aí é muito mais Exatamente. grave. Ismael, é muito mais grave porque se uma empresa de comunicação utiliza o seu poder e é monopolista, o poder da Globo é monopolista. Se usa esse poder para que outra empresa do próprio grupo ganhe dinheiro com especulação, isso é um crime duplo. Porque é uma concessão pública, né, Wellington? É uma concessão. Pois, isso é porque a Globo é uma concessão pública. Agora, o Ismael. Pode falar, Ismael, desculpa. Só complementar isso. Eu estou ouvindo também, Você está ouvindo 2 vezes, é isso? Então não está dando experiência, não. Vou ter que tirar o Rômulus aqui. Tira. Pronto. Pode falar, Ismael. Alô, Ismael, pode falar. Eu acho que... Wellington, quando ele vai entrando, você vê aí com ele, eu só vou complementar o meu comentário, que é o seguinte. Ele falava dessa experiência, né, que o Requião cortou a receita da Rede Globo, e isso é interessante porque
Não está mais um fato. Desliga o seu Skype, ô Rômulo. Desliga o seu Skype, tá bom? Ismael, desculpa aí, não está dando a experiência com o Rômulo aqui no Skype. Eu vou ter que tirar aqui, tá bom? Então, Ok. vamos lá, agora você pode falar. Tá. Então, qual é a questão? Essa especulação da Globo, que é uma concessão pública no mercado financeiro, como uma empresa rentista, ela também se repete com o Sistema S. O Sistema S, bem lembrado, que levanta cerca de 36 bilhões por ano de recurso público, também especula nas redes. Isso já foi tema de debate no Congresso Nacional, mas só que até agora ninguém levou a cabo uma investigação séria. Mas é o mesmo procedimento. Os juros altos, proibitivos, eles têm propiciado isso, justamente, é o desmonte do setor produtivo para privilegiar justamente a especulação. Então, se um empresário tinha 2 fábricas, ele fechou uma e mantém uma com reduzida capacidade, mas o outro recurso, com a venda da segunda fábrica, ele aplica na especulação e vive como rentista. E assim como também vive a Globo, ela tenta se financiar no rentismo, que, na verdade, é uma bola de neve, ela pode se complicar cada vez mais. E daí a dependência dela do Estado, para renegociar dívida, daí a necessidade dela precarizar o trabalho e assim por diante. É uma bola de neve essa questão. Então, isso tudo tem uma relação direta com a precarização desse trabalho, com essa especulação, e isso precisa ter um freio nisso, né? Porque a Globo, por si só, ela não é sozinha nesse projeto. É um projeto do mercado financeiro, do Temer, dos bancos que controlam a economia nacional, e é essa independência que a gente precisa buscar urgentemente. Agora, quanto à questão aqui, voltando aqui ao Paraná, ao modelo da comunicação estatal, que vetava a verba pública, não era só para a Globo, não, que era vetada a verba, era para todos os veículos de comunicação. Uhum. Para todos os veículos de comunicação. Não era só uma questão. Não era uma questão direta com a Globo, era uma questão para. Não, era uma política pública. Né? Exatamente. Não, mas isso eu falei que não era contra a Globo, mas como a Globo é monopolista, né? Porque é o seguinte, olha, se você fala em arte, cultura, esporte, se você fala em entretenimento, se você fala em cinema, na TV, se você fala em rádio, cadeia de rádio, você fala em quem? Qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça? Claro, vem a Globo. É a Globo. A Globo detém, se você for olhar num gráfico de impacto social, através da comunicação social, a Globo detém mais de 78% da mídia brasileira. Wellington. Porque não adianta. Agora, o que eu queria dizer para você, esse projeto do Facebook e das redes sociais, de restringir sites, blogs que não estejam dentro alinhados. Primeiro, sim, tem uma questão comercial. É que quem tem dinheiro prospera, quem não tem, não prospera. Mas existe um outro detalhe também, aí que entra a importância do capital para esse controle, que é o caso da Globo, Estadão, Folha, etc. Tudo mais, é que o advento das redes sociais, da internet, possibilitou a redução, primeiro, da audiência deles, né, porque há uma disputa pelo público, pela informação. Hoje, a quantidade de pessoas que ficam com a TV ligada é muito menor a proporção. Então, as pessoas ficam menos ligadas à TV e mais conectadas nas redes sociais, no smartphone, no seu computador, no seu laptop. Né? Uhum. Então, tem um outro fenômeno seguinte, que o encarecimento da produção, né? Um Projac, por exemplo, né?
um projeto que pegou fogo ontem. São estúdios, é um complexo, né? Eu não conheço lá, mas é um complexo de estúdios que é muito caro a manutenção. E hoje, com o advento da internet, também você reduziu muito o custo da produção. A transmissão hoje, ela não precisa precisar aquele furgão, aquela antena parabólica, aquele condutor. Hoje, um simples celular, você consegue levantar uma transmissão de boa qualidade. Né? Então, você reduziu muito. E tem também a participação do próprio leitor, telespectador, que produz também, hoje, de forma gratuita para essas emissoras. Quando uma rede de TV coloca, olha, manda seu vídeo do cachorrinho, do acidente e tal, ela está reduzindo o custo também. Né? Então, é tudo redução de custo. Né? Se, por um lado, o preço da produção dos estúdios, lá no estúdio, ficou caríssimo, né? Por outro lado, a internet também barateou. Então, por isso, precisa restringir, para que o Wellington, o cafezinho, tenha acesso aos mesmos públicos. Né? Então, por isso a restrição. Por isso que eles restringem, né? Porque aquilo que eles produzem, em tese, você também consegue produzir. Pois é. Pelo mesmo preço. Com certeza. Então, essa é a disputa que tem. Né? Por isso é importante a gente buscar o nosso caminho, a meu ver. Agora vamos falar. Agora, Ismael, nós temos que falar agora um pouco sobre a sua... Wellington, deixa eu só colocar um comentário, porque as pessoas lá na seção de comentários da fanpage do Cafezinho levantaram uma informação, lembraram algo muito importante, que é a detenção de afiliadas e repetidoras da Globo por muitos políticos, muitos parlamentares. Então, isso blinda a Globo e cria aquilo que você falou. Os políticos são reféns da Globo e a Globo é refém dos políticos. Então, cria uma simbiose em que um depende do outro. Então, a Globo, como você falou, ela precisa ser privatizada, porque hoje ela é uma entidade paraestatal que vive em simbiose com o Estado. Né? E a gente vê a questão fundamental da concentração com esse exemplo que o Ricardo Ismael traz em relação ao Paraná. Porque, você veja, a Globo ela não chega lá através de afiliada. Ela é dona diretamente da Praça do Paraná, da Praça de São Paulo, da Praça do Rio de Janeiro e da Praça de Minas Gerais. Vocês vejam aí qual o percentual do PIB e da população brasileira que esses estados ocupam. Isso não aconteceria em nenhum outro lugar do mundo. E a outra questão é o seguinte, a gente conversava aqui sobre toda a receita pública que a Globo suga, né, como receita, e isso está relacionado também ao outro tema que nós discutíamos, que era a Globo viver hoje de especulação no mercado financeiro e não propriamente das suas operações. Porque, como eu disse, a holding dos Marinho, elas jogam no sistema financeiro usando a Globo como garantia. E elas só podem usar a Globo como garantia porque a Rede Globo tem receita certa. Então, todo mundo sabe que ela, por mais que esteja hoje operando no vermelho, a receita dela não varia muito. E por que não varia muito? Porque o grosso dela vem do Estado. Então, é um dinheiro que vai pingar ali todo mês. Né? Se fosse empresas privadas pagando, pode cancelar, né? Um mês está melhor, um mês está pior, muda a estratégia, né, de publicidade. Agora, o Estado não. Elas têm aquelas contas fixas, números fixos de inserções. Então, essa é a receita mais certa, é o melhor que pode ter. Então, por isso que para a Globo é importantíssima essa receita publicitária. Se ela perdesse a receita do Estado, não só ela ia quebrar a Globo operacionalmente em 3 meses, como a Globo ia quebrar a holding dos Marinho, porque ela ia perder a garantia que ela usa como lastro para especular na Bolsa. Então, a gente ia quebrar a Globo e os Marinho. Muito importante isso, esse exemplo que foi citado aqui pelo Ismael Moraes e tão bem detalhado pelo Rômulo. Nós estamos falando sobre a necessidade de privatizar a Rede Globo, uma empresa paraestatal brasileira, o único caso no mundo em que uma empresa privada vive de dotação orçamentária. Agora eu vou começar... Perdão, Wellington, deixa eu só fazer uma retificação. Eu falei Ricardo Ismael, porque Ricardo Ismael é um professor de ciência política da PUC, com quem eu tive aula. Ismael Moraes, obrigado pela correção. Se o Ricardo Ismael foi ser professor da PUC, outro Ismael que seja inteligente, gente boa, pode confundir com Ismael Moraes, que é essa pessoa fantástica que nós estamos pensando aqui, porque ele é uma enciclopédia humana. E é exatamente isso que eu vou explorar. Você citou apenas um caso, que foi o que eu pedi da comunicação social vindo aí do Paraná. Mas o Estado do Paraná entrou na pauta de discussão nacional por causa da Lava Jato, por causa
do barroco paranaense, porque se de um lado nós temos uma referência política como o senador Roberto Requião, nós temos um ser abjeto, o Aécio do Paraná, que é Beto Richa, tá? Ismael, que diacho é isso aí que está acontecendo? Na Bahia a gente chama de diacho, não é para não ficar falando diabo, porque fica parecendo coisa religiosa. Aí a gente chama de diacho. O que é que está acontecendo com esse Paraná que sai uma pérola maravilhosa, né? Sai uma Glaze Hoffmann, sai um Requião, aí vocês botam no poder um negócio daquele aí chamado Beto Richa. Que é isso aí? Primeiramente, vocês, vírgula, né? Eu não botei ninguém lá. Agora, antes de entrar essa questão do Beto Richa, do Requião e da Glaze, eu queria falar também, rapidamente, o impacto da Lava Jato na comunicação da Globo, que está aqui na nossa pauta. A Lava Jato barateou muito também a comunicação, porque hoje você não precisa mais desses órgãos de comunicação, aquelas redações, aquelas ilhas, né? Não existe mais, gente. Vou pegar um exemplo bem concreto aqui de Curitiba, que é o jornal Gazeta do Povo, um jornal de 100 anos, deixou menos de um ano, deixou de circular na parte impressa. Virou um blog como é o meu aqui, depois de 100 anos. E qual a questão? Eles não produzem reportagem. O que eles fazem? Eles dão um Ctrl-C, um Ctrl-V dos releases da Lava Jato, do Ministério Público. Uma interlocutória vira uma manchete, uma intimação vira outra manchete, né? Vira links ao vivo para a TV Globo, etc. Né? Enfim, que são coisas do cotidiano do processo judicial, mas fica tudo espetacularizado. Isso tudo, e Romulo, é para baratear. Veja, nós estamos aqui judicializando a comunicação há mais de 12 anos. Desde 2005, com o advento do que chamavam mensalão, o AP, ou Ação Penal 470, e agora com a Lava Jato, é a mesma ladainha, é a mesma fórmula, né? É para baratear a comunicação. Não precisa de reportagem, não precisa de investigação, não precisa de jornalista. Precisa alguém que dê o Ctrl-C ou o Ctrl-V. Uma decisão, um despacho. Né? Veja, é a espetacularização de todo o judiciário. Né? Então, é muito pobre isso. Né? Uhum. E a luta contra a corrupção, ela, se você pegar do ponto de vista concreto, é um fetiche. Né? O combate à corrupção é um fetiche, né? Porque é enxugar gelo. Veja, nós estamos combatendo a corrupção há 12 anos, né? Aqui, sem parar, e me parece que tem aumentado aqui os casos aqui, porque a imprensa, a mídia, ela maximiza ao máximo, maximiza essa questão, né? Uhum. Essa pauta. Seria a mesma coisa se você ficasse numa esquina em Estocolmo, registrando com o teu iPhone os acidentes que dão naquela esquina. E você maximizar, jogar toda a mídia, jogar o peso de que, olha, aqui morre, tem muito acidente, tem muito acidente. Daqui a pouco ninguém passa ali naquela esquina e acha que vai ter um acidente ali. Então, depende de como você trabalha a questão da informação, né? Depende do teu objetivo, né? Então, a mídia, ela utiliza aqui toda essa forma, além de baratear a sua produção, como também o processo de disputa de poder, né? A disputa de poder também ela é real. Então, quando eu falo que a luta pela corrupção é um fetiche, ela porque é fantasiosa, né? Porque tem algo mais interessante do que a luta pela corrupção. Como você combate, então, a corrupção, se é um fetiche, esse modelo da Globo? Ora, o desenvolvimento econômico, com participação efetiva do povo. Não é excluindo, não é gerando desemprego, não é gerando especulação. É distribuição de renda, é emprego, é desenvolvimento. Então, foi invertida a pauta. Com de certeza. forma ardilosa, criminosa. Então,
E olha, Wellington, você combate à corrupção e o... Porque é o emburrecimento da sociedade. Sim. Note que, se você fizer uma pesquisa, 100%, perto de 100%, dizer que o principal aqui no Brasil é a luta contra a corrupção. Quando, na verdade, o cidadão está desempregado. Wellington. Quando, na verdade, perdeu o carro, que não conseguiu pagar a mensalidade, a casa, que perdeu porque não conseguiu pagar as prestações. Então, veja, a luta contra a corrupção é um fetiche. Né? O que precisa lutar mesmo é por emprego, por dignidade, por trabalho, contra a perda de direitos com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Isso que é a luta real. Isso que é a luta verdadeira. Pois é, e a corrupção? A corrupção. Dos bancos. Cara, quer corrupção maior que os dos bancos? Pois é. Os bancos que foram os grandes favorecidos aí com o Temer, como eu falei há pouco, uma cleptocracia que está no poder, protegida. Não, cá entre nós, vamos falar a verdade. Não é só com o governo Temer, já vinha de antes. Sim. De antes. Então, veja, os bancos, a previsão é que eles abocanhem de juros de 700 bilhões só nesse ano. 700 bilhões só nesse ano. A saúde deve ter um orçamento aí anual de 120 bi. A educação, algo perto de 100 bilhões. Saúde e educação, 220 bilhões. Os bancos vão roubar do orçamento brasileiro 700 bilhões. Pois é, 700 bilhões para os bancos. Veja, essa desproporção. Pois é. E quando se fala de fazer a reforma para economizar o orçamento, é para pagar o juro do banco. Ismael, você está meio vaselina quando eu puxo o papo do Paraná. Vamos lá, eu quero... Mas vou falar. Você está meio vaselina. Posso fazer, Wellington, posso fazer uma pergunta para o... Que, a pretexto do combate à corrupção, destruiu a indústria nacional pesada. Existem fortes indícios e acusações de cientistas políticos e autoridades internacionais de que Sérgio Moro é um produto de uma estratégia norte-americana para a destruição da indústria de petróleo e gás do Brasil e da indústria pesada. Sérgio Moro é um juiz que atropela a lei, ele interpreta a lei de acordo com a conveniência dele e dos grupos que ele defende. Nós temos Gleisi Hoffmann, que é presidente do maior partido de oposição do Brasil, que é o PT. Nós temos Roberto Requião, que é conhecido nacionalmente hoje por defender o referendo revogatório, a lei Cancelier e também por agora chamar o povo para a revolução. E também temos o Beto Richa, que ao lado de Temer talvez seja o político mais reprovado do Brasil. Então, fala um pouco sobre o estado do Paraná e a influência do Paraná no Brasil. E aí Wellington, fazer posso complementar? Antes você... Posso complementar essa pergunta? Sim. Olha só, o Ismael Moraes falava muito bem do fetiche que existe no combate à corrupção, mas eu queria lembrar que isso existe, é verdade, mas nós, nesse caso, no debate brasileiro, nós vamos além. Que o que nós vimos foi a instrumentalização política, o uso político engajado do combate à corrupção. Porque quem fazia a investigação, entre aspas, ali na Força Tarefa em Curitiba, e quem julgava o juiz Sérgio Moro, tinha lado. E queria claramente destruir o outro lado do espectro político. E aí, é verdade, o que o Ismael falava com relação, né, que o combate à corrupção fetichista e engajado acabou por destruir algo muito mais importante, que foi a economia brasileira, que setores inteiros, como a nossa engenharia nacional, a construção civil, o petróleo, toda a cadeia de óleo e gás, a indústria naval, e está tentando destruir a Eletrobras também, né, a eletronuclear. Só que, se eles querem discutir corrupção, eu também quero entrar nesse campo, porque nós não podemos esquecer que das revelações que os deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus trouxeram para o Brasil na semana passada, quando eles foram por diligência da CPI, da fábrica de delações, à Espanha, tomar depoimento do ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran. E ele, né, mostrou provas, entregou aos deputados provas documentais de um esquema,
de triangulação de venda de delação premiada, envolvendo, né, os amigos ali dos procuradores, que são os advogados, né, os advogados muitos parentes ali dos procuradores, em que os procuradores vendem uma delação premiada para o candidato delator, né, o corrupto, o empresário. Esse empresário, em vez de pagar a multa que ele deveria, ele recebe um abatimento e a diferença fica rachada entre os advogados, que oficialmente vão levar o dinheiro inteiro, mas que, por fora, racham isso com os procuradores. Então, nós vimos a grande falácia, a grande mentira, era não só com relação ao uso político, que era o verdadeiro que estava por trás dessa operação, mas também que a própria operação, que era para combater a corrupção, era ela mesma corrupta e usava o poder do Estado, o poder de chantagem, de colocar as pessoas na cadeia para extorquir essas pessoas e conseguir dinheiro. Então, eu queria perguntar para o Ricardo Ismael como é que está no Paraná a repercussão em relação a isso. Moraes. Oh, meu Deus, estou com o meu ex-professor na cabeça, Ismael Moraes. Mas eu gosto muito desse ex-professor. Então, eu queria perguntar para ele como está a repercussão, porque você sabe que eu tenho contato, né, com pessoas do meio jurídico lá do Paraná e me falaram que caiu como uma bomba. Os procuradores ficaram muito nervosos, começaram a desqualificar já, né, a gente viu ataque nas redes sociais, no Facebook, do procurador Carlos Fernando, aquele que tem nome de galã mexicano, mas não tem o rosto. Então, ele levou todos os seguidores dele a atacar o deputado Paulo Pimenta, tentando evitar que ele se eleja no ano que vem, né, que renove seu mandato, porque ele estava nervoso. Isso era quando o Paulo Pimenta ainda estava na Espanha. Quando ele chegou, o nervosismo aumentou mais ainda, mas todos sumiram da mídia, né? Dedê, né, Deltan Dallagnol sumiu, Sérgio Moro está quieto, o próprio Carlos Fernando está quieto. Então, só que eu soube que eles ficaram muito nervosos e ficaram com uma raiva danada, porque a gente aqui, né, Wellington, a gente ficou batendo todo dia, e aí chegou no domingo, teve aquela entrevista bomba do Vadir Damus para o Miguel do Rosário, e aí eu queria perguntar para o Ismael Moraes o que ele está sabendo do nervosismo desse pessoal com relação às revelações bombásticas do Tacla Duran. Ismael. Primeiramente, queria só contar para vocês que esses tempos atrás me perguntaram, Ismael, será que o Moro tem parte cuchacho, né, para usar a expressão baiana lá? Porque ele só anda de preto, né? Aí eu falei, não, acho que não. Acho que é jacuzice mesmo. Então, veja só. Essa turma aí, gente. Eu creio que tem essa teoria da conspiração do Moro e a turma da Lava Jato atende aos interesses norte-americanos, deve atender, mas talvez seja mais por burrice, por ignorância, por imbecilidade, por não entender de economia, por não entender de nação, por não entender de absolutamente nada, por serem concurseiros, né? E por isso o fetiche de combater a corrupção, como se fossem justiceiros. Então pode ser também esse viés. Então eu não acredito que seja tão sofisticado. Acho que é burrice mesmo, né? Essa questão da Lava Jato. Os caras não entendem absolutamente de nada, não entendem de economia, não entendem de povo, não entendem de nação, não entendem de democracia, não entendem de absolutamente nada. Né? Vamos primeiro pontuar aí. Né? A segunda questão é o seguinte, sobre a denúncia de venda de delação. Olha, eu sei o que vocês sabem. Né? Há em curso uma investigação, principalmente por parte do deputado Damus e do Paulo Pimenta, que foram até a Espanha falar com o Tacla Duran, marcaram, inclusive, um depoimento dele na CPMI da JBS, né? E que ele promete revelar detalhes da compra, da venda, de sentença, né? Porque a delação, o que é a delação premiada? Né? Quando você negocia, como o advogado Tacla Duran denuncia, ali a venda de delação, é equivalente à venda de uma sentença, é um juiz vendendo uma sentença. Agora, vocês sabem também qual é a pena duríssima para quem vende sentença. Né? É uma aposentadoria ad eterno com salário de R$30.000. Não gera prisão. Você sabe disso? Pois é, exatamente. Punição de juízes e agentes públicos da justiça no Brasil
Ninguém pode chamar de punição, é uma premiação. Você está premiado a receber 30 mil, você está premiado a receber 60 mil o resto da vida e não vai mais poder trabalhar. Exatamente. Olha, você vai ficar em casa, aí você tem que dar pausa. Agora é o seguinte, você não vai mais dar sentença. Não. Então, essa é a punição máxima do juiz, do magistrado. Ismael, eu quero dizer que... Rômulo, desculpe interromper você, porque o nosso tempo realmente... A Camila aqui já está dando... Como se diz? O Camilo está dizendo que o nosso tempo já estourou demais aqui, porque tem a questão de subir para as outras páginas depois, e aí eles não permitem o vídeo muito longo. Mas eu quero dizer o seguinte, Ismael, essa questão da punição, nós temos aí a justiça... blogueiro, teve um blogueiro aí, o Miguel escreveu para mim, mas lamentavelmente eu não estou conseguindo acessar a mensagem do Miguel aqui, em simultâneo com a transmissão, mas um blogueiro, que é inclusive um professor universitário, colocou um blog e ele fez uma enquete e foi condenado a pagar 200 e tantos mil reais. William Nozaki, exatamente. Isso aconteceu aí, né? Nós temos casos de perseguição a blogueiros, nós temos casos de delações premiadas notadamente falsas e que estão sendo levadas a sério quando provas são ignoradas. Nós temos uma judicialização da política partindo firmemente aí do estado do Paraná. Como é que você, como jornalista paranaense, está acompanhando isso para a gente concluir realmente que o tempo, lamentavelmente, só você vai ter que voltar aqui outro dia, Ismael. Tranquilo, eu volto quantas vezes for necessário. Agora, rapidamente, para concluir, o Paraná ele foi um laboratório de censura a jornalistas, a internet, já em 2010. Em 2010, para vocês terem uma ideia, meu site foi tirado do ar pelo então candidato Beto Richa. Ele era candidato ao governo, ele era prefeito de Curitiba, e saiu para ser candidato ao governo do Paraná. Ele, por medidas judiciais, ele conseguiu tirar o meu site por 4 meses, uma oportunidade. Na época, quando meu site tinha 6 anos, 6 anos, ele conseguiu ficar 1 ano fora do ar, se você contasse todos os tempos, né? Porque aqui a justiça não dava decisão para tirar meu site do ar. Tanto é que eu tive que hospedar meu site nos Estados Unidos, porque eu não aguentava mais ficar lutando para os provedores locais aqui me tivessem no ar. Então, disso eu entendo. E de multa, então, gente, eu tenho mais de 3 milhões de multa impagável, né? Porque é isso, a desproporcionalidade é gritante. Então, tem um caso que é clássico, que a revista Isto É publicou uma pesquisa e foi multada em 200 mil. E eu fui multado 2 vezes, uma na pessoa jurídica, outra na pessoa física, o que constitui no direito brasileiro um bis in idem. Mas fui multado 2 vezes. Veja só a que ponto chegou. Claro que eu recorri de algumas, outras ainda estão rolando, outras fui condenado, mas é como funciona o sistema judiciário brasileiro. A desproporcionalidade é gritante. Não se pode falar de justiça, mas injustiça, né? Então, não me estranha esse relato de censura, porque aqui, voltando à experiência da censura, em 2010, aqui não teve uma pesquisa no Paraná publicada. Nem a Folha conseguiu, nem a Isto É, nem o Estadão, nem a Globo, porque eles montaram uma máquina justamente para censurar. Até porque o Beto Richa, na época, ele estava atrás de todas as pesquisas, nas pesquisas de opinião. Então, ele precisava se recuperar no terreno, não sei se é pelo dinheiro, ou comprando coligações, como várias vezes o Requião denunciou, a própria Gleisi denunciou. Mas, enfim, ele ganhou a eleição, depois foi reeleito em 2014. Em 2014, segundo as delações que tem por aí, foi comprada também com dinheiro público, com
dinheiro de escolas não construídas, e falam em milhões, e que simulavam a construção de escola, dinheiro do FNDE, que é dinheiro federal, e dinheiro do Tesouro Estadual. Tanto é que essa bronca, chamada Operação Quadro Negro, ela tramita no STJ, que é o foro de governador, e o STF, que é o foro de deputados, né, e ministros, etc. Então, é uma bronca muito grande, muito explosiva, né, que, inclusive, o meu site ele levantou essa história pela primeira vez, em primeira mão, em junho de 2015. Tem acompanhado, Ismael. Bom trabalho seu, parabéns. Então, o que se fala aí é que essa história tende a transformar o Beto Richa num Aécio. Então, o Aécio, por isso que a gente fala aqui que o Beto Richa é o nosso Aécio do Paraná. Pois então, é. Agora, Ismael, para a gente concluir aqui, porque realmente o tempo estourou, uma pena mesmo, você vai ter que voltar aqui, vai ter que combinar com a Camila outro dia aí, tá bom? Eu queria falar o seguinte, o senador Requião, se ele fosse candidato a governador do Paraná hoje, ele seria eleito no primeiro turno com uma margem esmagadora. Mas acontece que, com o trabalho que ele vem fazendo como senador, existe uma aspiração hoje, inclusive dos setores progressistas, de que ele tenha uma participação na política nacional e não restrita ao estado do Paraná. Como é que você avalia isso? Quais as possibilidades do Requião não ser candidato a governador do Paraná e ingressar em alguma chapa concorrendo a presidência da República ou a vice-presidência ou alguma coisa que possa projetá-lo no âmbito nacional? Olha, é questão bem simples. Se o Requião ele lidera todas as pesquisas de opinião aqui. Primeiro que tem um quadro de divisão no campo do governo Beto Richa, do PSDB. E também porque foi um desastre. Eles conseguiram desorganizar, destruir a economia local. O Beto Richa e seu grupo, o Beto, ele é tão mal avaliado quanto o Temer, como você bem disse. Então é uma situação assim, favorável aqui para o Requião, para a disputa do governo do Paraná. Agora, a questão da projeção nacional, o Senado dá ao Requião essa projeção que você fala, né? Ele, como senador da República, ele tem prestado um excelente papel, dado uma contribuição, né, para a democracia nacional. Ao levantar essas questões aí que a mídia esconde, enfim, que o status quo tenta esconder. Então, o Requião ele tem feito esse papel. Quanto a disputar a presidência da República, é isso. O jogo está sendo jogado. Tem várias formas de contribuir. É um nome que hoje não pode ser desprezado. Tá bom. Olha, Ismael, você sabe que você também assiste ao programa, não sei se todos os dias, mas eu sei que você assiste uma vez ou outra aí, até compartilha em alguns casos. Nós temos aqui o momento catártico do programa, Cafezinho no WC, que hoje tem esse nome pela última vez. O programa hoje, Cafezinho no WC, tem a despedida do nome. Porque eu apresentava sozinho, WC Wellington Calazans, é o horário que o pessoal está no banheiro no Brasil e tal. Então ficou Cafezinho no WC. Mas aí eu convido o Rômulus, que é essa pérola da internet, né, que a gente acha assim, na internet a gente tem uns achados, né, incríveis. Eu achei Rômulus, é uma cabeça pensante, maravilhosa. E como a gente não tem, como você falou aqui, a necessidade de protagonismo, eu fiz, Rômulus, eu quero você apresentando o programa comigo. E para não ficar o Cafezinho no WC com o Rômulus também ali, parecendo que ele é um intruso no WC, aí a gente vai mudar para Expresso da Manhã, porque é um café mais forte, assim, com dois, assim, o Expresso, né? Expresso da Manhã, para o pessoal acordar forte mesmo. Excelente. Exatamente. Então, vai a partir de segunda-feira, Expresso da Manhã o programa. A gente vai fazer aí um esforço de marca no final de semana. Espero até que você bote lá no blog avisando e tal. Sim, claro. Que vai virar Expresso da Manhã para avisar a galera. E a gente tem um momento catártico, que é o cocô do dia. Né? Que é esse símbolo aqui, que foi dado pelo meu filho Gabriel, que é um cocô mesmo. Você está vendo aí? Você deve estar vendo. Né? Você está vendo aí? Não estou te vendo. Não estou te vendo. Você não está me vendo. Não.
Ah, Não, você sumiu. Você vai me ver agora. Tá bom, desculpa. Então, você vai ver aqui. É um cocôzão. É um cocôzão. Isso, o cocô do dia. Eu quero saber, na sua opinião, quem é o cocô do dia? Pô, cocô do dia? Pô, não pode ser uns 10, não? Não, você pode, fica à vontade. Quando você fala mais de um, a gente dá descarga mais de uma vez. O cocô principal do dia, Sim. eu dou esse troféu maravilhoso, aí eu dou pro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ives Gandra Martins Filho, que disse que a reforma trabalhista é fundamental para gerar empregos. Então, para ele, e hoje o povo está na rua para dizer o contrário. Pois é, então... O segundo, dá uma descarga aí, que daí eu já vou para o segundo. Não, você pode falar de dar descarga na sequência. Porque é uma privada grande aqui. O segundo é pro Aécio, que ontem deu um golpe. O cara é especialista. O cara entende de golpe. De golpe ele entende. Olha, no Brasil, você tem. Olha, no mundo, os maiores especialistas em golpe são Aécio e a Laide, aquela embaixadora norte-americana que deu golpe em Honduras, golpe no Paraguai e golpe no Brasil. Com um detalhe, ela ainda era recebida com honras pelos golpeados. Assim, ela não só dava o golpe, como ela desenvolvia na vítima o complexo, a síndrome de Estocolmo. Era uma coisa impressionante. Não é? Então, sensacional. Então, Aécio, para você, Ives Gandra é o cocô do dia e também o Aécio é o cocô do dia todo dia, né? Ele é ó concô em cocô. Não é? Mais algum para a lista do cocô do dia? Bota o Beto Richa aí, pô. Bota o Beto Richa, eu boto o Beto Richa. Não, peraí, deixa aí. O Temer também merece. Temer é cocô todo. Legal, né? E acho que também, claro, atendendo aí a sua solicitação, o Beto Richa. Beto Richa também. Tá bom. Então, eu coloco aqui o cocô do dia, os irmãos Marinho, que estão aí. Eu quero que investiguem esse incêndio do Projac, se é queima de arquivo, se é tentativa. Atenção, você da seguradora que fez seguro para Globo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, tá bom? Então, se você não pagar o seguro da Globo, você vai ter o apoio da sociedade brasileira. E aí, atenção, Rômulo, você. Você roubou a minha opção, eu ia falar Rede Globo, então você falou... Não, pronto, só aumentou. Então vamos botar aqui o cocô do dia, vamos botar a musiquinha e cantar. O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz porque eu dou descarga no cocô do dia, olha só. Ives Gandra, Aécio Neves, irmãos Marinho. Quem mais? Temer. Aí, mas não desce todo, né? Nesse caso encheu. Aí fica aqui. Aí, Ismael, você não conhece muito bem esse final aqui, quando tem muito cocô? O que é que a gente faz quando acontece tem muito cocô? A gente dá descarga outras vezes. Aí, mas a gente tem uma vassoura aqui, ó, para empurrar, chamada referendo revogatório. Vamos lá? É isso aí. Vamos lá. Pronto. Você sabe que desce, mas fica aquele aroma que não é muito bom, né? Aí a gente pega um líquido aqui, desinfetante, chamado nióbio, e joga para dentro, para a galera lembrar. Pronto. Agora, finalmente... Foi. Saravá. Ismael Moraes, um dos maiores blogueiros do Brasil. Sou seu fã. Eu não gosto de idolatria, não. Essa palavra fã não foi no sentido de que você é meu ídolo, não. Foi assim, ó. Eu admiro muito o seu trabalho pelo profissional que você é. Eu sou muito grato a você por aceitar o convite de participar aqui do programa. É verdadeira e obrigado pelo convite. Pois um abraço para você e para o Rômulo, né? Pois é, Rômulo, um bom fim de semana para você, Rômulo. Obrigado por aceitar esse desafio de botar a cara aqui na tela, dividindo comigo. Obrigado a você, Ismael. E a você que acompanhou o programa, eu quero desejar um ótimo fim de semana. Talvez no fim de semana eu e o Rômulo vamos pintar por aqui para bater um papo sobre política, talvez no domingo, não é isso, Rômulo? Vamos ver aí, se der. Aí. Caso contrário, na segunda-feira aqui no programa Cafezinho no WC. Muito obrigado. Um grande abraço, Ismael. Um grande abraço, Rômulo. Um abraço para vocês dois. Bom fim de semana. Fala, Rômulo. Bom, eu quero dar até logo, né, para o nosso ouvinte, porque a gente vai voltar na segunda-feira. E aí eu peço desculpas aí por esse início meio atabalhoado, né, início da transmissão, mas é porque a gente tá ajustando as máquinas aqui para ficar com esse expresso da manhã forte, né, duplo, já a partir da segunda-feira.
Pois é, a partir de segunda-feira o programa é Expresso da Manhã. Um grande abraço para você. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, e o Rômulus Maia, meu grande colega, falando a partir da Suíça. E você que participou, você que acompanhou aqui o programa, espero que você entenda que hoje a gente leu menos os nomes e os comentários, porque a gente trocou as plataformas, está sendo gerada da página do programa para, que vai mudar de nome, inclusive, né? Para o Cafezinho, mas o programa é do Cafezinho, esse programa é assim a marca da abertura do Cafezinho nas manhãs. Ao meio-dia o Miguel do Rosário entra e quarta-feira temos o Cafeína e outros programas estão sendo introduzidos aqui no blog O Cafezinho. Ao pessoal do Botando Pilha, um grande abraço e das outras páginas também que compartilham. Um bom fim de semana para você. Até lá. Tchau.